pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu vou muito bem também, graças a Deus. Do lado daí tá legal? Que bom, porque do lado de cá, gente, tem música, amigos e alguém para amar. Tô brincando, tá tudo maravilhoso. Hoje o vídeo tá legal, vou trazer mais um pouco de história do teatro pra vocês. Então, gruda aí na tela, como diria o Lucas, e vem comigo, solta a vinheta. Na última aula de história do teatro, nós falamos mais precisamente da retomada do teatro aí com as encenações de Páscoa através da Igreja Católica, né, que conseguiu usar o teatro aí como forma de convencer as pessoas de que ir para o inferno era uma coisa muito ruim e que elas deveriam seguir a religião da Igreja Católica, ou seja, o teatro foi usado durante muito tempo como instrumento religioso. Apesar de tudo isso, nós devemos lembrar que a história não acaba aí, né? E com o colapso do sistema feudal, que eu inclusive falei na última aula, que era o sistema econômico da época, né? Com vários impérios caindo, com a Igreja Católica deixando de ter importância, nós viemos para a transição do período da Idade Média para a Idade Moderna. Isso porque a Idade Média acabou. E com isso chega um dos maiores momentos capazes de transformar toda a arte no mundo, chamado de Renascimento. Uma das coisas fundamentais aí para o desencadeamento da Idade Moderna foi o que ficou conhecido como as Cruzadas. Esse foi um acontecimento gerado e causado pela Igreja Católica por causa de uma filosofia da época que começou a nascer, que eu inclusive falei no outro vídeo, que era a filosofia do profeta Maomé, que trazia uma outra religião com um Deus só e que tinha o seu próprio livro sagrado. E eles ficavam ali mais ou menos em Jerusalém, que é basicamente a terra de Jesus Cristo, né? Então, a Igreja Católica organizou muitas pessoas para fazer uma cruzada para libertar Jerusalém do islamismo, que é a religião de Maomé. As cruzadas e várias outras coisas foram o estopim para que viessem a se suceder vários outros acontecimentos. Como que isso influencia na arte? Vamos explicar primeiro o que aconteceu com a parte financeira. Com as cruzadas e com o equipamento todo preparado que a Igreja Católica tinha em mãos para libertar Jerusalém, criaram-se vários tipos diferentes de navio e bússolas e tudo mais, e os feudos que eram isolados e não mantinham comunicação, a partir desse momento começaram a fazer comunicação com o mundo externo, assim renascendo a economia e a forma comercial daquele lugar. Essa história toda de cruzada acabou marcando ainda mais porque os países europeus começaram a descobrir que haviam outras terras e outros continentes e outros lugares que poderiam ser explorados. Aí pronto, é um tal de descobre terra, de compra coisa, de troca coisa por escambo e blá blá blá, e começa aí a explorar outras terras e colonizar outras terras, e disso tudo surge outro item muito importante na história, que é um novo sistema de economia chamado de capitalismo. Isso porque, com grande volume comercial, ali, com a grande quantidade de compras que começou a acontecer naquele período, foi necessário que se criasse uma moeda e que essa moeda fosse usada. O mais legal de tudo isso é que, com o grande volume de comércio, os camponeses e os mais pobres começam a produzir as suas próprias coisas e vender. Surge aí a burguesia, uma nova classe social de pessoas que antes simples, mas agora tinham dinheiro e comercializavam vários tipos de coisa e foram ficando com mais condições. E além de tudo isso, também surge o sistema monárquico absoluto, absolutista, que é o que? A monarquia, que é um rei no poder. Não precisava só de um rei no poder, né? Precisava de todo o poder para o rei. E é aí que a burguesia consegue dar todo o poder para o rei e surge então a monarquia absolutista. O rei tinha poder para fazer
tudo. Voltando às cruzadas, com essa coisa toda de cruzada, de descobre coisa e de explora a terra, os portugueses e os espanhóis acabaram descobrindo, né, um novo continente, o continente americano. Sim, eles descobriram um continente onde tinham vários nativos, os olhos puxados, e por eles estarem indo até as Índias fazer troca de coisa, até o país Índia, né, eles, ao chegarem aqui, viram várias pessoas e acharam que aqui fosse a Índia. Então, por isso que os nossos índios são chamados de índio, porque eles acharam que aqui fosse a Índia. Aí, com toda essa coisa moderna, descolada de comércio, burguesia e poder absolutista e grandes navegações, nós também temos aí o surgimento das primeiras universidades, o surgimento de estudos científicos, e com tudo isso nós temos o surgimento do principal termo do meu vídeo, que é o antropocentrismo. Mas pera, eu vou explicar o que é antropocentrismo. Antropocentrismo significa o homem no centro. A partir desse momento, gente, os estudos e as coisas eram todas formadas em volta do homem, entenderam? Aliás, foi também nessa época que passou-se a descobrir que o Sol estava no centro de todo o nosso universo. Então, foi por causa disso que os dogmas da Igreja Católica caíram e começou-se a se utilizar tanto os estudos científicos. No meio de tudo isso, nós temos a caída e a crise da nossa amada Igreja Católica, gente. Sim! Com todos esses acontecimentos, toda essa disputa por conhecimento e a forma como o ser humano passou a valorizar as coisas cientificamente provadas, a Igreja Católica perdeu a sua vez. E então nós damos poder religioso para uma nova filosofia, através daquela que ficou conhecida como Reforma Protestante. É que é mais ou menos assim. Como a Igreja Católica era uma instituição, pelo menos a Igreja Católica antiga, como eu acabei explicando para vocês, que vendia perdões e cobrava tudo dos seus fiéis, inclusive, né, um pedacinho no céu, um cara chamado Martinho Lutero acabou se revoltando contra isso. Afinal, a Igreja Católica já tinha muitas tretas aí. Então, Martinho Lutero escreve 95 teses, 95 coisas que ele acha que estavam errado, prega na porta de uma igreja, e isso deu condição para uma revolução religiosa que foi conhecida como o protestantismo. Sim, Lutero escreveu várias teorias, incluindo a de que todo mundo poderia ter acesso à Bíblia sem necessariamente a igreja ter que ler para as pessoas, e com tudo isso a igreja se mostrou muito relutante e criou algo chamado Contra-Reforma, que era uma forma de reprimir, até mesmo na força, as pessoas que iam contra as suas doutrinas e os seus dogmas. Com tudo isso, com o enfraquecimento da Igreja Católica, a própria Igreja Católica acaba criando o que ficou conhecido como Companhia de Jesus. E os jesuítas, os seus integrantes, eram responsáveis por catequizar os nativos dos países que eram descobertos pelos europeus, né? E vamos chegar ao ponto ápice do meu vídeo. Vocês sabem como é que os jesuítas evangelizavam os nativos dos países descobertos? Sim, a nossa amada sétima arte foi a responsável por catequizar nativos no início ali do Renascimento. O teatro era usado para mostrar mais uma vez como era ir para o inferno e converter as pessoas ao que muitos chamavam de cristianismo. Mas isso é assunto para outra aula, e lógico, eu não vou entregar tudo de uma vez, porque senão não vai ter graça, né? Então é isso. Gostaram da aula? Não gostou? Assiste de novo que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, gente, essa foi mais uma oficina do Lar de Fátima na Web. Eu sou o Augusto, o seu, o nosso, o deles, educador de teatro, e eu espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau!